Olá, olá, boas-vindas ao Fora da Norma. Que bom que você está aqui com a gente acompanhando essa quarta temporada. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu adoro, que é comunidade, essa gestão e esse poder da comunidade em tech. Então vem comigo. Então, hoje tem a Giovana aqui com a gente, que vai contar um pouquinho da história dela. A Giovana é cadete na 42, para quem não sabe, é estudante na 42, né? Se você ainda não está familiarizado com esse termo, é só dar um Google aí, que já já você vai descobrir um pouquinho mais. Então, Giovana, seja muito bem-vinda e conta pra gente quem é você nessa vasta imensidão do universo. Obrigada, Mari, por estar chamando eu aqui para estar falando um pouquinho sobre eu e comunidade, né? Muito imersiva dentro da 42. Eu sou Giovana, estou morando em São Paulo há 3 anos. Eu normalmente sou de uma zona metropolitana, então estar aqui em São Paulo dá um mar de possibilidades e dá dentro da 42 um outro mar de possibilidades na área de tecnologia. Eu sou formada em gestão de negócio e inovação e resolvi ingressar dentro da 42 exatamente para melhorar a minha habilidade em relação à tecnologia. Muitas pessoas me questionam por que você faz a 42? Você quer seguir a carreira de desenvolvimento? Não só a carreira de desenvolvimento, mas a carreira de gerenciamento de desenvolvimento. Então, meu foco normalmente é seguir a carreira de Product Manager ali e a comunidade 42 facilita muito esse processo. Todos os projetos em si agregam bastante. Legal que você começou cedo, né? Então você falou que já fez a faculdade, né, de gestão e agora você, além de fazer a sua própria gestão, porque na 42 vocês têm que gerir o tempo de vocês, os projetos de vocês, vocês resolveram também fazer um grupo para fazer uma gestão maior, né, uma gestão de comunidade. Então me conta mais como é que isso surgiu. Exatamente. Falando um pouquinho desse grupo de autogestão, exatamente para ajudar os cadetes, ele surgiu ali em meados de setembro, final de setembro. O projeto em si que a gente tem o FT Bridge, né? A gente meio que juntou um pouco os skills da 42, FT por causa 42, 42, e bridge de ponte, que a ideia é a gente realmente fazer uma ponte entre os cadetes para ajudar da melhor forma possível. E ele surgiu depois que alguns cadetes aqui da 42 São Paulo viajou para o Rio de Janeiro, junto com os cadetes da 42 Sil, para a gente participar de um hackathon. E aí, a gente, em troca ali, a gente viu o quão era benéfico para a gente ter essa troca entre comunidades de outras instituições e estar junto com empresas, vendo isso, de fato, fomentando o nosso incentivo na área de tecnologia. E a gente falou, por que não? A 42 é um mar de possibilidades, como eu citei. Então, por que a gente não consegue tirar isso do papel? Muitas pessoas estão dispostas a ajudar, então vamos ver como elas podem ajudar. Da mesma forma que eu falei que eu sou formada em gestão, tem pessoas que são formadas em comunicação, pessoas que são formadas em engenharia mecatrônica, gastronomia, entende? Música, enfim, a gente tem grandes possibilidades ali que a gente pode não só aprimorar as nossas habilidades na área de desenvolvimento, mas em um conteúdo específico que ajuda a gente a estar no mercado de trabalho. Então, partindo dessa conversa que surgiu entre cadetes tanto da 42 São Paulo quanto da 42 Rio, a gente resolveu começar a pivotar algo parecido aqui em São Paulo. Então, foi ali em meios conversas de pessoas que estavam favoráveis a participar. Vamos junto? Você tem um horário disponível? Porque a gente não simplesmente pode querer pegar e começar algo, sendo que nem todo mundo vai ter um tempo para dedicação, porque isso, de certa forma, entra a questão do voluntário, né? Então, partindo disso, a gente foi ali para metade de outubro, em conversa junto com o Bocal, a parte de administração da 42, para ver como a gente poderia fazer algo ali dentro para ajudar todo mundo, já que uma alta demanda da galera em troca ali com os cadetes que têm essa necessidade de entrada no mercado e não sabe como entra. Aí eu falei, então vamos tentar focar nesse objetivo principal. Então, a gente focou em questão de tentar fazer um levantamento de eventos para a gente divulgar, para a gente estar participando, gestão de projetos que são complementares à 42, ou seja, tem várias pessoas ali dentro que querem fazer projetos pessoais e não sabem como tirar do papel, e como a gente já tem uma certa habilidade, a gente queria fazer isso. Por que a gente não pivota essa parte do empreendedorismo aqui dentro, né? Então, a gente abraçou isso, e aí, com o tempo, a gente foi ali pegando mais demanda, de certa forma. O que foi mais difícil para mim, acho que foi tentar gestionar. Tipo,
pegar e falar, fulano, você pode ficar focado nessa parte específica, ciclano, pode ficar. No início, a gente desenhou tudo bonitinho, só que, na realidade, na prática, nem sempre saímos conformes em relação à disponibilidade com as pessoas. Então, desde ali de outubro, a gente está ainda caminhando de uma forma muito mais focada em estruturação da gente para conseguir abraçar cada vez mais, atingir mais a galera dentro da 42. E trazendo um pouquinho, como que a gente atinge hoje? A gente está, pelo menos, com foco 1, 2 vezes por mês, trazer eventos que realmente vão agregar a comunidade. Ali em questão de você não tem tempo para ir para aquele lugar específico, mas você tem tempo para ir para 42. Opa, maravilha. Então, nesse dia específico, a gente vai ter um workshop sobre LinkedIn. Ou outro dia, a gente vai ter um workshop sobre metodologias ágeis. Outro dia, um meetup focado em software craftsmanship, entende? Que é a questão da qualidade do software. Então, a gente vai pegando esses eventos e levando para dentro da comunidade para todo mundo se beneficiar. E, de certa forma, estar mais preparado para o mercado de trabalho. E isso faz todo sentido, né, no modelo da 42, porque, se for pensar, a 42 ela é uma escola que tem hoje 300 alunos, e é um time super enxuto que gerencia tudo isso. E, realmente, a gente não teria como, né, abarcar tanta coisa, desde da formação até a especialização, eventos, tem uma série de coisas. Então, é muito fantástico esse tipo de iniciativa nascer dentro da comunidade. E eu acho que tem tudo a ver com essa descentralização, né? Quando a gente propõe que na 42 não tem professores, obviamente, eu sempre reitero isso, não tem nada a ver com a figura dos professores, porque é uma figura extremamente importante, necessária, só que os nossos professores eles estão em outro lugar, né? Eles estão desenvolvendo os desafios e não nas salas de aula, que também não tem sala de aula, né? São laboratórios onde a galera progride, colabora uns com os outros, e a partir do momento que você tem essa descentralização da educação, você também tem uma descentralização da comunidade. Então, as pessoas elas se sentem empoderadas também a fazer propostas, né? Então, eu acho que tudo que vocês têm trazido, né, de propostas, desde LinkedIn, qualidade de software, são coisas muito mais alinhadas com a necessidade, de fato, de quem está estudando, porque vocês estão estudando. Então, são necessidades que nascem de vocês, né? E você falou que nasceu em setembro, a gente está gravando esse podcast aqui em março, provavelmente ele vai ao ar em abril. Então, são 6 meses desde que surgiu a ideia, e o que você está me falando aqui é justamente essa logística, né? De, na hora que a gente tem uma ideia, todo mundo quer ajudar, todo mundo levanta a mão, daí fica aquele futebol de criança, né? Vai tipo uma bola para um lado, todo mundo vai para lá. Então, essa organização ela é muito importante, justamente para saber, eu acho que o mais importante no momento desse é saber quais nãos você vai dar. Porque todo mundo vai olhar para, tipo, nossa, que legal essa iniciativa, vamos abarcar tudo aqui dentro. E, às vezes, não. Às vezes, assim, tipo, não, acho que para a gente agora faz sentido isso e isso. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre outras iniciativas que rolam na comunidade também, que você tem visto, que você admira e que você acha legal. Olha, a gente tem lá dentro da comunidade o FT Lanches, que é muito focado exatamente de fazer uma vaquinha para dar pelo menos uma refeição gratuita por dia para uma pessoa que está em vulnerabilidade social. A 42, por mais que ela é gratuita, ela é, de certa forma, alguns estudos acabam sendo caro. O transporte, você chegar até lá, a gente mesmo tendo a bolsa, às vezes pode ocasionar que essa pessoa não esteja se alimentando 100% bem. Então, esse projeto, ele é hoje administrado junto ali com a Nath, o Everton ajuda, o Bocal também, de certa forma, mas isso é uma parte que a comunidade ajuda ali com a vaquinha mensal para dar oportunidade para essas pessoas. E eu acho isso massa demais. Espero que consiga expandir muito isso com o tempo. E, quem sabe, talvez isso também a gente, dentro do FT Bridge, consegue gestionar da melhor forma de expandir isso. Não só... a ideia do FT Bridge, por exemplo, é não só ficar dentro da 42 São Paulo, mas ir para as outras 42 também. E a ideia é exatamente pegar os projetos que a 42 cria, a comunidade cria, para a gente crescer cada vez mais. Então, o FT Lanches, ele pode ajudar, eu penso na minha visão, ele pode ajudar tanto a galera da 42 São Paulo, como da 42 Rio, em breve, e assim por diante.
Eu achei muito legal o jeito que vocês se inspiraram no nome, né? Porque FT é o nome de vários projetos, né? Sim. Então, tem o FT, underline, e daí é legal que a comunidade nasce assim também. E eu queria que você me contasse um pouquinho mais sobre essa vontade de agregar novas 42, quais são as possibilidades que vocês enxergam? Olha, a gente ainda não parou para... Quando eu olho, normalmente ali, como, né, fundadora da FT Bridge, eu vejo uma imensidão de possibilidades de fechar parcerias com as 42, e realmente para a gente estar ali conseguindo administrar isso com a comunidade dos outros lugares. Acredito que os próximos passos da 42 Network vai fomentar bastante, de certa forma, para o FT Bridge crescer. Então, a gente pode muito bem trocar parcerias com os outros projetos que tem lá. Se eu não me engano, na 42 França, Paris, no caso, eles têm muito um grupo já dedicado de fomento de investimento para projetos. Então, o FT Bridge poderia muito bem entrar ali e conseguir ajudar muitas pessoas, de certa forma, que estão ali na 42 Paris. Então, eu penso muito pensando lá na frente é muito grande, sabe? Ainda estou tentando muito ficar no pé no chão nesse momento, estruturar aqui, para depois pensar lá na frente. Nesse primeiro passo era tentar fazer funcionar aqui na 42 São Paulo o tempo que a gente está conectando com a 42 Rio, e aí depois pensar essa questão de sair do Brasil, que a gente vai entrar muito a questão de barreiras, por exemplo, linguísticas. Nem todo mundo sabe inglês. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem um inglês intermediário. Será que eu vou conseguir tacar o FT Bridge de alguma forma para fora, ainda nesse momento, fora do Brasil, né, de certa forma? Então... Eu achei fantástico. E... você está falando sobre empreendedorismo, né? Eu adoro ver também como existe uma veia empreendedora nessa comunidade, né? Eu acho que tem a ver também com o modo que funciona. Então, que a gente estava falando de gestão de tempo, gestão de projetos, estimula muito pensamento crítico, muito sobre você começar a entender sinais, problemas, porque na 42 você não deve se apaixonar pela solução e sim pelo problema, né? Como o Lula sempre fala do love the problem. Então, eu acho que na 42 a galera começa a enxergar, ter mais essa sensibilidade, e a gente já tem colhido frutos, né? Então, 42 Global tem 10 anos, a 42 São Paulo tem 5. Na Global, 2 alunos da 42 fundaram uma das principais empresas de rede social do mundo, que é o BeReal. Então, o BeReal foi fundado por 2 alunos da 42. Agora, a gente tem 2 alunos da 42 São Paulo que estão empreendendo também. Não só 2, né? Esses 2, eles também têm uma startup que chama Purp, que é para muito... eu tinha uma rede social para a galera mais jovem, assim, sabe? A explicação que eles me deram é tipo um Tinder, mas de amizade, sabe? Só para a galera se conhecer, às vezes, porque a galera mais jovem também não tem tanta facilidade de entrar em contato. A história é super legal, eles já foram convidados, eles vão vir aqui conversar com a gente, contar essa história. Então, é uma das primeiras grandes movimentos que surgem. A gente tem outras tantas startups começando a nascer. Então, eu acho que daqui para frente faz muito sentido já começar a fomentar isso na escola, quanto antes, né? Então, para você já sair, às vezes, da sua formação, terminou sua formação já com uma ideia de começar uma empresa e, de repente, já ter contato com investimentos, já ter contato com o mercado, né? Então, acho super legal. Sim. Queria que você me contasse mais assim, sobre essa parte de empreendedorismo dentro do FT Bridge ou dentro da comunidade que você enxerga. Pensando, você trouxe uma coisa, um ponto legal, que um levantamento que a gente fez um tempo atrás era exatamente entender o que a comunidade pensava, por exemplo, do FT Bridge, quais habilidades que ela tinha, o que ela queria fazer, enfim, exatamente para a gente entender o nosso público. Porque a ideia do FT Bridge era exatamente, eu não sei literalmente tirar isso do papel, não sei como eu vou tirar isso do papel, mas eu preciso de ajuda de algum jeito. Então, com esse levantamento, a ideia é realmente agregar pessoas que querem tirar suas ideias do papel, na forma empreendedorismo, parte tecnológica. Então, por exemplo, vou citar aqui o Bira. O Bira, ele trouxe a questão que ele estava disposto a ensinar a galera como conseguir fomento público, entende? Para quem quer empreender. Hoje, o Bira tem a ideia dele, tem um projeto dele da área de games e muitas vezes foi desenvolvido na parte do fomento público. Então, ele consegue muito ajudar a galera na parte digital que quer tirar aquele projeto específico do papel. Eu vou trazer aqui o cenário, por exemplo, o Renan Leite, ele queria, e está fazendo ainda, fazer um manual em C e, de certa forma, vender isso posteriormente como um livro, né? E não sabia como. Eu,
parte de gestão de projeto, ajudei ele para estruturar isso e entregar em tópicos. Hoje está metade feita, mas ali é um esboço. Isso é muito mais focado na parte didática. Mas, de certa forma, entra com empreendedorismo porque ele quer vender o produto dele, de alguma forma, para o mercado. A gente fez um levantamento também de pessoas que querem desenvolver, por exemplo, aplicativos na área financeira. E tem pessoas que querem, por exemplo, aprender Kotlin. O que a gente faz com isso? A nossa ideia é juntar as pessoas que querem, por exemplo, tirar essa ideia do papel com as pessoas que realmente querem colocar a mão na prática. Então, pegar as pessoas que querem trabalhar com Kotlin e ajudar com a ideia do aplicativo financeiro, entende? E dali surgir novas startups. O que eu penso sobre o FT Bridge, como ela pode ajudar? Pensando como uma aceleradora, entende? Uma incubadora de projetos. Hoje a gente não consegue fazer isso de uma forma expansiva, dar atenção para todo mundo, mas pequenas sementes são plantadas ali durante o tempo. A gente é muito jovem ainda de maturidade, né? São 6 meses, temos muitos pontos que ainda que a gente tem que melhorar, mas essa parte de empreendedorismo já vem um pouco do FT Bridge e a comunidade mesmo, como você disse, ela já tem essa ideia. Então, a gente só quer realmente afunilar ela para ela sair do papel. Gi, você está falando sobre organização e gestão, e eu acho que sempre é o maior desafio, né? Então, de vez em quando, eu já empreendi também, e eventualmente chega algum amigo, alguma amiga e fala assim, nossa, tive uma ideia. Uhum. E daí a primeira coisa que eu falo é, essa ideia é ruim. Tipo, antes de ouvir até. Por quê? Porque uma ideia é só uma ideia. Se você não está a fim de levar ela à frente e entender, inclusive, as complexidades dela, quais são os pontos de atenção dela, quais são as vulnerabilidades que ela tem, você nunca vai sair de ideia. E é tão fácil a gente se apaixonar por uma ideia, é um negócio de se apaixonar por uma solução, né? Eu quero criar um dispositivo para beber água. Então, eu vou fazer um copo. Mas quem é que disse que o copo é a melhor solução nesse momento? Não, porque eu já tenho a ideia do copo na cabeça. Então, volta. Tipo, você tem que saber direito que o seu problema é tomar água. Será que o copo... Quais são as especificidades que ele não atende? Onde que estão os lugares? Então, acho que isso é muito legal. Eu queria que você contasse um pouquinho, já que você está com essa experiência e seguindo passo a passo, como é que você pega? Alguém chega para você assim, tive uma ideia. E, tipo, como é que você traz a pessoa para o chão e mostra para ela o trabalho que tem para ser desenvolvido? Na verdade, pensando exatamente na questão de gestão de produtos, a gente pega a ideia... Normalmente, eu não falo já direto que a ideia é ruim. A gente vai validar junto se essa ideia é boa ou ruim. Boa. E para fazer essa validação, normalmente, eu faço o levantamento junto com a pessoa de um benchmark, ou seja, pesquisar o que tem atualmente no mercado. Vamos fazer uma pesquisa de campo, né? Vamos fazer aqui um formulário básico, pesquisa quantitativa e qualitativa para validar esse cenário dela. E aí a gente vai tentar pensar se ainda é viável, por exemplo, os custos que ela vai ter ali para ela começar a desenvolver aquele modelo. Aí ela fala, os custos são altos, assim, então vamos tentar pegar a fatia do bolo, como o Lula gosta de falar. Vamos ver o que a gente consegue pivotar, né, fazer um MVP dessa solução de uma forma prática. E a gente vê se aquilo vai valer a pena você querer investir mais para frente. Às vezes, nem todas as ideias vão ser vingadas ali durante o processo, porque a pessoa viu que durante a pesquisa a ideia dela não é válida. Ou, às vezes, ela ali resolveu mudar a ideia dela, acrescentar uma coisa específica para seguir naquele caminho. Se toda ideia fosse levantada por FT Bridge, a gente já chegasse e falava, bora, a gente não conseguiria dar andamento para as outras coisas. Então, normalmente, eu faço esse formato de filtragem, porque é utilizada na metodologia de produto, né? O Double Diamond, que é ali que a gente faz design thinking. Então, a gente pega as ideias, fomenta, aí converte, inverte, enfim. Então, normalmente, é o que a gente tenta pregar ali para fazer esse filtro, mas... Sempre, eu não chego e falo, a ideia é boa ou ruim? Não, a gente vai junto ver se ela é boa ou ruim. Você vai estar disposto para esse tempo de dedicação? Porque se você realmente quer tirar isso daqui, a gente vai precisar disso de recurso. Entende? Então, a gente faz junto com a pessoa ali para ver a necessidade. Você é muito mais gentil que eu. Mas, na verdade, não é porque eu sou malvada, tá, gente? Eu não falo que é ruim porque a ideia em si é ruim. É porque uma ideia sem ação é só uma ideia. Então, ela sozinha, ela não funciona. Eu lembro de um amigo que contou achei muito maravilhosa, que
chegou um amigo dele e falou assim, olha, eu tive uma ideia, falando meio baixo, assim, eu tive uma ideia, mas a gente vai ficar milionário. E ele falou assim, tá... Aí o cara, mas eu vou te contar, tem que fazer aqui tipo um MOU, assim, né? Um documento de sigilo. Ele falou, nossa, caramba, o negócio é brilhante, né? Daí o cara, não, beleza, pode confiar, cara, manda aí. E se a gente criar uma tinta que você coloca atrás do celular e daí quando ele cai, ele vira para não cair com a tela, para não quebrar a tela. Aí meu amigo falou, realmente é uma boa ideia, como é que a gente vai fazer isso? Ele falou, não sei, essa é a ideia. Sim. Ideia ruim, com isso eu não consigo fazer nada, entendeu? Tipo, você já pesquisou alguma coisa? Você sabe se existe essa possibilidade? O que acontece? Tipo, então, por isso que isso é muito legal. Às vezes as pessoas elas chegam com uma ideia, elas guardam aquela ideia. Não vou contar para ninguém, porque se alguém fizer... Gente, se a pessoa fizer, ela merece, porque dá tanto trabalho tirar uma ideia do papel. Sim. Tanto trabalho que, assim, para sua ideia ser roubada, gente, é muito complicado, é muito difícil. Toda a estrutura ali que você precisa para tirar a ideia do papel. Você não pode ficar só guardando. Então, aqui é exatamente... Você tem uma ideia? Você não sabe por onde começar? Então, beleza, a gente vai começar com essas tarefas aqui de casa e aí depois você volta, entende? Então, e vamos ver se faz sentido ou não, mas é isso. Eu acho massa demais com as ideias que chegam dentro da 42 e a vontade que a galera realmente tem de tirar ela do papel. Tipo, muito difícil da pessoa falar, não quero seguir isso em frente, não. As pessoas de lá realmente têm a vontade de tirar aqueles projetos que, de certa forma, vão impactar não só a comunidade, mas a sociedade. E isso você falou, eu acho fantástico. E daí, voltando, né, no tema de toda essa nossa temporada do Fora, que a gente está sempre falando sobre os impactos da tecnologia e a ética, né, porque a 42 ela é reconhecida mundialmente como uma das escolas mais éticas do mundo, em mais de um ranking, inclusive. E, para a gente, é super valioso ver que quem estuda na 42, né, todo mundo estuda de graça, muitas pessoas ainda ganham para estudar, e o que a gente espera é esse comprometimento com o coletivo. Né, de que você use esse cinturão de ferramentas que é a tecnologia para o bem, para impactar a sociedade, para impactar a sua cidade, a sua comunidade. Então, quando a gente junta empreendedorismo e essa parte de empreendedorismo social, né, de que você vai criar uma empresa e você olha, não é tipo, eu tenho dentro da minha empresa uma área de sustentabilidade, eu tenho na minha empresa uma área social. Não, a sua empresa, ela é criada. A gente tem tantos problemas como sociedade para resolver e, principalmente, a tecnologia está trazendo tantos benefícios e tantos novos problemas. Eu queria que você contasse um pouquinho assim, o que você vê dentro da comunidade, dessa vontade de trabalhar em prol social, né? É só retomando, mas em que sentido, assim, do processo de querer refazer... Quais são os problemas que o pessoal, você vê, assim, que o pessoal se interessa? Normalmente, a questão climática, questão de saúde e educação. São 3 assuntos que mais são gritantes ali dentro, em troca da comunidade. Pô, eu tenho solução no agronegócio que eu queria tentar arrumar isso de alguma forma para impactar cada vez menos o planeta. A questão de saúde. Nossa, a gente tem tanto problema ainda. O SUS é maravilhoso, porém a gente consegue melhorar ele cada vez mais. Vamos tentar criar um software de gestão integrada com outros hospitais, um exemplo. Então, parte financeira, que eu não citei, mas é igual ao aplicativo que eu tinha mencionado antes, que é a questão de pessoas de vulnerabilidade social, como elas conseguem ser beneficiadas de alguma forma e gestionar esse controle financeiro dela, ela receber ajuda da melhor forma possível, sabe? Então, tem muitas pessoas ali que querem atender essas demandas e é incrível, né? Porque a 42 ela é diversificada em relação às pessoas. Então, eu não necessariamente eu acredito naquela causa, quero impactar aquela causa. E você vai encontrar entre outras pessoas que também querem impactar aquela mesma causa. Então, por que a gente não pega e junta exatamente esse pessoal para, de fato, tirar isso do papel e impactar ou na saúde ou na educação, enfim. Educação eu citei por causa do Renan em específico, porque ele sente essa demanda, essa necessidade da galera construir uma base, como ela constrói uma base na parte de engenharia de software. E ele falou, eu quero sanar isso. Eu falei, então bora, vamos sanar exatamente essa dor, esse problema que a comunidade tem, não só alunos 42, mas
pessoas da área de tecnologia que precisam seguir uma base, estrutura, sabe? Esse é um ótimo exemplo. E aí, mais uma vez, um exemplo de um problema. Né? Então, ele não sabe se a solução ainda vai ser um e-book, um livro impresso, um jogo. Tipo, ele ainda não sabe. Tem muitas pessoas que chegam com essa solução pronta de tive uma ideia de um app. Tipo, app para quê? Será que app é a melhor solução? Eu queria que você contasse um pouquinho, dentro de tecnologia, algumas possíveis soluções, né? Porque você tem dados para gerir, você pode fazer software. Então, por exemplo, dado uma demanda dessa, né, uma demanda com alguma das que você citou, como você imagina que essas soluções podem ser criadas a partir de tecnologia, né? Essas soluções, elas não necessariamente precisam ser só por meio de aplicativos e os softwares mesmo. Ela pode ser implementada como tokens também, enfim, tipo, eu deixo isso disponibilizado em, como posso falar, em estabelecimentos específicos para fazer a leitura lá. Um funcionário poderia fazer isso, eu sem precisar usar um celular mesmo, eu acessar esse acesso, eu posso fazer por forma de tecnologia embarcada, de rastreamento, entende? Aqui, hoje a gente fica muito focado em aplicativo e desktop, mas a gente tem um mar que a gente pode utilizar isso dentro do mundo corporativo, muito mais focado para ele específico. Então, tecnologia embarcada, leitura facial, que na verdade isso é uma coisa bem burocrática, né? Bem... É proibida em muitos países, Sim, né? muito proibida. Acho que isso é uma coisa que tem que ser ainda muito mais elaborada com a LGPD, enfim, para ser implementada aqui no Brasil. Acredito que isso não faz muito sentido, por exemplo, quando ela é utilizada, quando a pessoa não tem ciência que ela está sendo beneficiada de alguma forma por aquela tecnologia, como já foi o caso de deixar câmeras de leitura facial em lugares públicos, sem o consentimento das pessoas. Então, isso tem que ser algo muito estrito dentro das empresas, por exemplo. Então, dentro do mundo corporativo, seria muito mais fácil e vantajoso para eu beneficiar também nesses estabelecimentos. Óbvio que com a previsibilidade, avisando que está sendo utilizado e por que está sendo utilizado. Mas na parte de tecnologia, a gente consegue fazer uma vasta ali na parte de... não só de aplicativo. Eu vou trazer um cenário, por exemplo, Web3 e Web2. Eu tinha mencionado um pouquinho, fora aqui da gravação, de um projeto que eu faço com um grupo de cadetes da 42 que é voltado para a saúde Web3. A gente fez o levantamento e a gente entendeu que nem sempre a gente precisava complicar o nosso processo inteiro ao nível Web3, que é a Explica internet. o que é o Web 2 e o Web 3 para a galera. De certa forma, vamos pensar assim, o Web 2 é o Facebook, toda a estrutura de um Facebook, de um Tinder, enfim, a complexidade que ele é gestionado. O Web 3 ele é descentralizado todo esse processo, ou seja, você como usuário tem muito mais autonomia de controle dos seus dados, que no Web 2 isso quem gere vai ser as empresas e não você, né? Então, Fantástico. No nível Web3, a gente tem a questão da criptografia, criptomoeda, blockchain, né? A Web3. Então, eu faço um bloco de criptografado, vamos pensar na questão de transação monetária. Criptografado, e eu transfiro isso para um país, entendeu? Para uma pessoa que está no outro país. Eu não teria uma burocracia regulamentar que tem no Brasil, por exemplo. Tipo, já está sendo criptografado, já está sendo tudo transferido para aquela pessoa e só ela vai ter acesso. Um caso, por exemplo, do blockchain, a gente tem a questão de... Como posso falar? Tem um nome certo. Mas vamos supor um contrato. Eu esqueci o nome, mas vamos pensar num contrato. É um contrato entre duas partes. Se uma não cumpre, esse contrato é rompido e volta esse dinheiro para essa outra pessoa, ou esse processo retoma para a pessoa anterior. Entende? Então, tipo, eu não tenho a ruptura ali de quebra de sigilo, a pessoa vai ter a segurança de todo aquele processo no Web3. Pensando na parte desse projeto que eu citei, da parte de saúde, tem alguns processos específicos que a gente não precisa complicar ele a esse nível. Por exemplo, a gente abrange moradores de rua que consigam controlar essas informações dele. Eu acho... não faz sentido
pessoas que estão em baixa vulnerabilidade, elas não terem acesso à internet, não terem acesso ao telefone, ao celular, por exemplo, que os dados delas não vão ser controlados, ela não vai ter esse acesso. Então, a ideia é exatamente a gente, por exemplo, colocar um totem em os hospitais públicos, que ali, junto com a atendente ali, na hora, ela vai só cadastrar uma digital que ele tem, né, um número específico que ele tem, e ali ele vai armazenar sempre as informações que ele teve durante o processo de atendimento. Então, ele consegue acessar isso da melhor forma. Ele não precisa do uso do celular, entende? A gente pega o cenário, por exemplo, de pessoas idosas. Nem sempre elas vão estar conseguindo acessar o celular. Então, vai ter esse suporte ali para ela consultar todas as informações da parte de tecnologia. As informações vão estar lá e ela consegue acessar isso não necessariamente só pelo celular. Entende? Então, é tentar, de alguma forma, ser inclusiva. É que a gente fica muito preso pela quantidade de pessoas que têm acesso ao celular, enfim. Mas a gente acaba sendo exclusivo exatamente com quem precisa. Perfeito. E você trouxe aqui uma reflexão, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, que o professor Miguel Nicoleles, ele fala, né, que é um professor de neurociência, um brasileiro super referência no mundo, e ele traz uma provocação, assim, né, de que hoje em dia essas big techs, elas pegam a nossa informação de forma gratuita, né, em troca de a gente ficar muitas horas em redes sociais e tudo mais, eles pegam essa informação gratuita e revendem isso. Então, isso é ouro, né, porque você pega uma coisa que custa zero e vende por todo o dinheiro que você puder, porque isso tem muito valor. E coisas, às vezes eu converso com a minha mãe, né, sobre mãe, cuidado com seus dados, né? Ela falou, não tem nada a esconder de ninguém. Só que é complicado porque a gente acha que não tem nada a esconder de ninguém, mas todas as vezes que a gente faz uma compra, a gente é rastreado, os nossos dados de saúde, daqui a pouco o nosso plano de saúde está custando infinito mais do que deveria, porque tem dados de saúde e eles já, com os estudos deles, já sabem que você tem predisposição a algumas doenças e, com isso, vão te cobrar mais. Então, você quer dar esse acesso, você não sabe que você dá esse acesso. Quando você assina o I agree, eu concordo lá, você está dando esse acesso para muita gente. Então, conta um pouquinho sobre esse letramento, né, nos nossos dados, a importância que você vê nisso. A gente precisa exatamente de uma educação referente a esse controle desses dados. Então, acredito que, por exemplo, que a questão do Web3, ele não pode só vir de repente, mas tem que ter uma explicação de todo esse processo. Se eu não me engano, igual tem o Open Finance, a gente tem agora o Open Health. Né? Isso já aconteceu, por exemplo, na Espanha, se eu não me engano. Ou seja, disponibilizar, de certa forma, os seus dados, você ter esse controle das suas informações. Da mesma forma que a gente controla a nossa parte financeira. A gente decide qual banco que a gente quer deixar o nosso dinheiro. Para fazer todo esse processo, os bancos digitais fizeram o quê? Letramento. Pegaram toda a base que eles tiveram para mostrar, fazer um tutorial explicando como funcionaria isso, de certa forma, para a pessoa se sentir mais segura, porque a pessoa tem, tipo... às vezes ela fala, vou compartilhar porque não estou nem aí, ou eu não vou compartilhar, enfim. Então, ela ter a consciência do que ela quer compartilhar, para quem que ela quer e por que os dados dela são importantes. Seu CPF é importante. Por exemplo, se você deixar, vou deixar seu CPF solto, eu pego lá e te cadastro como mesário nas eleições. Eu estou trazendo um exemplo, entende? Esse é um grande trote, né? Sejam mesários. Sim, mas... É importante, é importante. Mas as suas informações são muito importantes. Dados seus são sensíveis e a LGPD, normalmente, ela está para isso. Você conseguir separar os seus dados da melhor forma. Só que isso é algo que já tem que ser, por exemplo, ministrado desde do ensino fundamental ali para criança. Falando assim, meus irmãos têm acesso à internet e compartilham diversas informações. Ele pode muito bem pegar o RG dele, colocar lá o tipo sanguíneo, porque hoje o RG tem todas essas informações, e ele disponibilizar isso de alguma forma que ele nem sabe que é segura. Então, já sendo educado ali desde criança, vai chegar muito mais preparado. Óbvio que nesse cenário que eu estou falando do Web3, isso já tem que ser muito mais em massa,
para o público adulto que vai estar controlando essa maior parte ali, de trazendo importantes. Seus dados são importantes. Vamos supor ali que você trouxe essa situação do plano da seguradora. Elas são caras, mas entende que essas informações elas podem ser vendidas, inclusive, para a empresa que você trabalha, para a empresa saber se o funcionário do ambiente ela está sendo, se sua equipe está sendo saudável, se você vai ter que aumentar os custos do convênio para abranger, sabe? Tem toda uma questão ali por trás, ou seja, você está trabalhando e, de repente, você pode ser demitido porque vai aumentar... Trazendo um exemplo, você pode ser demitido porque aumentou o seu custo de saúde, porque você descobriu uma doença sua, só que a sua empresa não está disposta a pagar, então você vai ser cortado e vai ser demitido. E é o risco que isso traz a longo prazo, né? Se você for pensar justamente numa população que está cada vez vivendo mais e sendo produtiva por muito mais tempo, né? Então, essas pessoas que têm um pouco mais de idade não terão espaço, porque é isso, para as empresas, se elas fazem essas ligações, é muito cruel, né? De certa forma. E, de novo, isso pode acontecer, mas isso não pode ser às escuras. Isso tem que ser um acordo entre todo mundo. Isso tem que ser conversado, né, entre os funcionários, entre a empresa, entre as seguradoras. E você estava falando do seu irmão, né? Ontem eu vi uma discussão que eu achei sensacional, que hoje está tendo muita discussão a respeito de crianças e jovens em redes sociais, enfim, tendo acesso à internet, né? E daí alguém falou assim, eu acho que as crianças, a gente precisa restringir, né, a internet das crianças, precisa ser restringido. Aí outra pessoa falou, não, acho que tem que liberar. Ela falou assim, você deixaria seu filho dirigir um carro com 7 anos de idade? Tipo, é uma tecnologia boa para todo mundo, só que você tem que ter maturidade para entender como dirigir, respeitar as leis de trânsito, entender o semáforo, entender que você tem riscos, entender que você não pode parar em qualquer lugar. Então, tem uma série de regras que foram construídas para que a gente pudesse ter essa mobilidade, hoje ter acesso a isso. Então, é óbvio que a internet é fantástica, que a gente tem N caminhos, mas eu acho que a provocação aqui é sempre a gente não ficar cego por ela, sabe? Tipo, a gente não enviesar o nosso olhar para, tipo, é a salvadora da pátria. Gente, a tecnologia é feita por pessoas. As pessoas são salvadoras. Tipo, não a tecnologia em si. Ela não vai resolver nenhum problema que não foi resolvido ainda. E os problemas que a gente tem lá para frente, eles são enormes e eles ainda não foram resolvidos. Então, a gente precisa das pessoas pensando, né? Então, eu queria deixar esse espaço para você, Gi, para você deixar sua mensagem, mandar um beijo para a galera da FTBridge, fica à vontade. Bem, em parte dessa questão do uso da internet, a gente realmente tem que saber como a gente utiliza ela da melhor forma possível, não simplesmente dar o acesso assim. Da mesma coisa que você falou da questão do carro, normalmente eu escuto muito, por exemplo, uma faca na mão do açougueiro, ele vai fazer com maestria, uma faca na mão da criança vai ser perigo. Então, você tem que estar preparado e preparar esse campo exatamente para ter acesso. Não é à toa que hoje em dia você consegue, por exemplo, por uma criança, você realmente controlar o que ela está tendo acesso, enfim, limitar de uma forma mais saudável ali, não deixar ela simplesmente imersiva. Acho que não tem só a internet, tem o mundo lá fora, e você conseguir separar isso é muito importante. Eu acho que não só a criança, mas os pais também têm que estar preparados para ter esse controle ali. Então, acho que toda a tecnologia ela tem que crescer, só que a gente tem que saber como, de fato, a gente prepara esse mercado, essa sociedade, para estar usando corretamente a tecnologia. E acho que, para fechar um pouco a questão do FTBridge, eu agradeço muito quem está, de fato, fazendo parte do FTBridge. Esperamos crescer cada vez mais, atingir cada vez mais pessoas dentro da comunidade da 42. Então, muito obrigada para quem está junto comigo nesses últimos 6 meses. E, viu, gente, o poder da comunidade, o poder das discussões, eu acho que a gente precisa estar olhando para isso, a gente não pode deixar de lado o nosso senso crítico. Então, te convido a refletir um pouquinho e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.